Como você se sentiria se, em um único dia, tudo o que você construiu e amou desmoronasse? Essa pergunta ecoava na mente de Clara, uma jovem de 28 anos que, ao olhar pela janela de seu pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, via apenas a tristeza e a desolação refletidas nas ruas tomadas pela pobreza e pela violência. O brilho das luzes que um dia a inspiraram agora pareciam apenas um lembrete sombrio de um futuro que parecia cada vez mais distante. Clara sempre foi uma sonhadora. Desde criança, carregava em seu coração a esperança de se tornar uma escritora, renomada de contar histórias que pudessem tocar a alma das pessoas e, quem sabe, mudar o mundo. No entanto, a vida, com suas reviravoltas implacáveis, teve outros planos. Filha de um mecânico e de uma costureira, cresceu em um lar humilde, onde os sonhos muitas vezes eram deixados de lado em prol da sobrevivência. Sua vulnerabilidade era palpável. A insegurança que a acompanhava em cada entrevista de emprego, o medo de falhar, a angústia de nunca ter dinheiro suficiente para pagar as contas no final do mês. Mas, mesmo diante das dificuldades, Clara nunca deixou de acreditar que poderia ser mais do que as circunstâncias ao seu redor. A cidade onde Clara vivia era um reflexo da desigualdade que a assolava. Os altos edifícios de vidro e aço contrastavam com as favelas que se espalhavam nas encostas, onde a luta diária pela sobrevivência era uma constante. O barulho das sirenes da polícia e os gritos de pessoas em conflito se misturavam ao som dos sonhos despedaçados. Clara, no entanto, tinha um espírito resiliente. Ela acreditava que a vida poderia ser diferente, que ela poderia ser diferente, mas a realidade a empurrava para um abismo profundo quando, em um ato de traição que nunca poderia imaginar, seu melhor amigo, Lucas, a enganou e a deixou sem o dinheiro que havia juntado para publicar seu primeiro livro. A traição de Lucas foi um golpe devastador. O desespero e a desilusão a envolveram como uma neblina densa e, por semanas, Clara se viu paralisada, sem saber como dar o próximo passo. A sensação de impotência era avassaladora. Cada dia parecia um novo desafio, uma luta constante contra as vozes internas que sussurravam que ela nunca conseguiria se reerguer. E foi nesse momento de vulnerabilidade que Clara se deparou com a verdade mais dolorosa. Ela havia perdido tudo, mas, estranhamente, encontrou forças em lugares onde nunca imaginou que poderia. Foi em uma manhã chuvosa, enquanto vagava pelas ruas da cidade, que Clara se deparou com uma mulher idosa, sentada em um banco de praça, vendendo flores murchas. A mulher, de pele enrugada e olhos sábios, parecia carregar toda a dor do mundo em seu olhar. Clara, atraída pela fragilidade daquelas flores, se aproximou. Ao trocar algumas palavras com a mulher, soube que seu nome era Dona Lúcia, uma sobrevivente de uma vida repleta de perdas e solidão. Ao invés de sentir pena, Clara sentiu uma conexão inexplicável. Ali, na presença daquela mulher, começou a se lembrar de que a vida era feita de ciclos e que mesmo nas situações mais difíceis, era possível encontrar beleza. Dona Lúcia não tinha muito a oferecer, mas suas histórias eram ricas em sabedoria. Através delas, Clara começou a entender que a vida não era apenas sobre o que se tinha ou não, mas sobre como se enfrentava às tempestades. A amizade improvável entre as duas mulheres se tornou um abrigo em meio à tempestade que Clara enfrentava. E assim, lentamente, Clara começou a sonhar novamente. Ela decidiu que não deixaria a traição de Lucas definir seu futuro. Ao invés disso, começou a escrever. Páginas e mais páginas, como um grito de liberdade, como um manifesto de sua luta por um recomeço. O cenário hostil, marcado pela desigualdade e pela injustiça social, moldava a vida de Clara, mas também despertava sua determinação em mudar não só a sua realidade, mas a de outras pessoas como ela. Em suas histórias, Clara começou a retratar a vida nas periferias, as dificuldades enfrentadas por mulheres como Dona Lúcia, que, apesar de tudo, encontravam maneiras de se reerguer. O desejo de empoderar outras mulheres e de dar voz a quem nunca foi ouvido se transformou em sua missão. O conflito que Clara enfrentava era mais do que uma traição. Era a luta constante contra os estigmas sociais, a necessidade de provar a si mesma que era capaz de vencer.
mesmo quando tudo parecia perdido. Ela percebeu que a verdadeira força estava em sua capacidade de recomeçar, de transformar a dor em arte e de usar sua voz para lutar contra as injustiças que a cercavam. Na busca por sua própria redenção, Clara se tornaria uma porta-voz de várias outras mulheres que, assim como ela, lutavam diariamente para encontrar seu espaço em um mundo que muitas vezes parecia fechado para elas. E assim, em meio às suas lutas e recomeços, Clara não só se reencontrou, mas encontrou um propósito maior. Sua jornada seria marcada por uma série de reviravoltas, amizades inesperadas e a busca incessante por justiça social, enquanto ela tentava não apenas se reerguer, mas também iluminar o caminho para outras mulheres que, como ela, estavam em busca de esperança e transformação. No fundo, Clara sabia que a vida era uma história em constante construção e que cada capítulo, por mais doloroso que fosse, poderia levar a um final inesperado e belo. A vida, como eu havia aprendido, pode ser implacável. A traição de Bandit. Lucas havia doído como uma faca cravada nas minhas costas, mas o que eu não esperava era que a dor também viria na forma de novas dificuldades, problemas que eu nunca imaginei ter que enfrentar. Enquanto eu começava a me reerguer e a escrever, uma avalanche de desafios se abateu sobre mim. Um mês após o meu encontro com Dona Lúcia, a situação financeira em casa se tornou insustentável. As contas se acumulavam e eu mal conseguia pagar o aluguel do meu pequeno apartamento. O receio de perder o pouco que tinha me consumia a cada dia. Em meio a essa turbulência, conheci Ana, uma jovem ativista que organizava eventos para mulheres da comunidade. Ela tinha uma energia contagiante e uma determinação que me inspirou. Nas reuniões que participava, Ana falava sobre a luta por direitos iguais e a necessidade de empoderar outras mulheres. Mas, por trás da sua confiança, percebi que também havia uma fragilidade. Ela enfrentava a resistência de muitos na comunidade, pessoas que não acreditavam que a mudança era possível. Suas palavras, embora cheias de esperança, eram frequentemente acompanhadas de olhares desconfiados e comentários sarcásticos. Isso me fez refletir sobre minha própria luta e sobre como eu também enfrentava um mundo que frequentemente parecia se opor aos nossos sonhos. Ana se tornou minha aliada, mas a amizade entre nós começou a se tensionar quando eu me vi hesitante em me envolver mais profundamente nas atividades que ela propunha. O medo de falhar e de ser novamente traída me paralisava. Eu tinha medo de abrir meu coração e confiar em outra pessoa. O que se transformou em um pequeno desentendimento durante uma reunião acabou me fazendo questionar se eu realmente estava preparada para lutar ao lado dela. A insegurança começou a falar mais alto, e eu me vi em um conflito interno. Deveria me afastar, proteger meu coração, ou arriscar e me unir a ela, mesmo diante da possibilidade de novas decepções. Além disso, a pressão financeira estava se tornando opressiva. Certa noite, enquanto tentava dormir, a ansiedade me atacou. Eu não tinha dinheiro suficiente para comprar comida. A ideia de pedir ajuda me parecia humilhante, e ao mesmo tempo, a insônia me consumia. Para piorar, eu sabia que o prazo para entregar o manuscrito do meu livro estava se aproximando. O que deveria ser uma fonte de motivação se transformou em um peso esmagador. Cada palavra que eu tentava escrever parecia um eco vazio, um lembrete da fragilidade dos meus sonhos. Foi em uma dessas noites sem sono que recebi uma mensagem de Lucas. Ele queria conversar. O coração disparou. A raiva e a dor da traição voltaram com força total. Senti que estava prestes a ser puxada de volta para um passado do qual eu tentava me desvincular. Tentei ignorar a mensagem, mas a curiosidade e a necessidade de respostas me levaram a responder. O encontro foi em um café que costumávamos frequentar. Ele parecia diferente, com um semblante mais maduro, mas a dor ainda estava presente em mim. Ele pediu desculpas, falou sobre como estava arrependido e, por um instante, eu me peguei desejando acreditar nele novamente. Mas a realidade logo, me puxou de volta. Eu não podia me dar ao luxo de me deixar enganar outra vez. Enquanto isso, Dona Lúcia, com sua sabedoria e visão aguçada, percebia a luta interna que eu estava enfrentando. Em nossas conversas, ela me lembrava que a vida é feita de escolhas e que cada uma delas traz suas consequências. Você pode escolher o medo ou a coragem, Clara, mas lembre-se,
A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele, dizia ela, com um olhar profundo que parecia atravessar minha alma. Aquela mulher, que havia enfrentado tantas perdas, tornou-se minha mentora e amiga. Sua força me inspirou a reavaliar meu caminho e a encarar, de frente, minhas inseguranças. Mas a realidade não parava de me desafiar. Certa manhã, enquanto caminhava para o trabalho, vi uma cena que me marcou profundamente. Uma mulher sendo agredida na rua. O desespero tomou conta de mim e, em um impulso, gritei para que parassem. O agressor se virou e, por um momento, nossos olhares se cruzaram. O medo e a raiva estavam estampados em seu rosto, mas, para mim, ele era apenas um símbolo de tudo o que eu queria mudar. Mesmo assim, a impotência tomou conta de mim quando percebi que não conseguia fazer nada, além de gritar. A mulher conseguiu fugir, mas a imagem daquela cena não saiu da minha mente. O que eu realmente estava fazendo para lutar contra a injustiça? O que poderia fazer para ajudar? A partir daquele dia, me comprometi a me envolver mais ativamente com Ana e a causa que ela defendia. Era hora de deixar o medo de lado e agir, mas essa decisão não foi fácil. Um dia, enquanto participávamos de uma reunião com outras mulheres, percebi que enfrentávamos um desafio maior do que imaginávamos. A resistência de homens na comunidade que não aceitavam que mulheres se levantassem para exigir seus direitos. A hostilidade que enfrentávamos não era apenas uma questão de gênero. Era uma batalha contra um sistema que perpetuava a desigualdade e a opressão. Conforme me envolvia mais com o grupo, percebi que a força não vinha apenas de mim, mas também da união entre nós. Cada história compartilhada, cada lágrima derramada, cada sorriso de esperança se tornava um combustível para continuar lutando. Ana e eu começamos a organizar oficinas de escrita para mulheres da comunidade, onde cada uma poderia contar sua história e encontrar sua voz. Era um pequeno passo, mas para mim, significava um grande avanço. Comecei a entender que a transformação social não acontecia da noite para o dia, mas que cada gesto de solidariedade poderia fazer a diferença. A amizade entre Ana e eu floresceu, mesmo com as dificuldades. Havia momentos de conflito, mas também de risos e compreensão. Aprendi que a verdadeira amizade não é livre de desafios. É justamente nesses desafios que ela se fortalece. Ana me mostrou que a luta pela igualdade não era apenas uma jornada individual, mas um esforço coletivo, e assim, minha jornada de autodescoberta se entrelaçou com o desejo de ajudar aquelas ao meu redor. Entretanto, não pude evitar que a sombra da traição de Lucas ainda me seguisse. A cada passo em frente, eu sentia a necessidade de confrontá-lo novamente, de entender por que ele havia feito aquilo. Mas, ao mesmo tempo, percebi que o mais importante era olhar para frente e não me deixar prender ao passado. O que eu realmente queria era deixar de ser uma vítima das circunstâncias e me tornar uma arquiteta do meu próprio destino. A cada dia, enquanto escrevia, eu me lembrava das palavras de Dona Lúcia, de que a vida é feita de ciclos. E, mesmo que eu estivesse enfrentando um momento difícil, eu tinha o poder de reescrever minha história. Aprendi que, por mais doloroso que fosse, era nas dificuldades que eu encontrava a força para seguir em frente. E assim, embrenhei-me em minha escrita, nas oficinas e nas lutas com Ana e as outras mulheres. Era um recomeço, mas também uma jornada de transformação, tanto para mim quanto para elas. A vida, afinal, era uma história em construção, e eu estava determinada a fazê-la valer a pena. A vida seguia sua dança implacável, e eu me via no meio de um turbilhão de desafios. A parceria com Ana havia me proporcionado um novo senso de propósito, mas a realidade era que a cada passo que dava, novos obstáculos surgiam como sombras ameaçadoras. Um dia, durante uma reunião da comunidade, recebi uma notícia que abalou as estruturas do meu já frágil equilíbrio emocional. O espaço onde realizávamos nossas oficinas estava ameaçado de despejo. O proprietário, insatisfeito com a movimentação de pessoas em sua propriedade, decidiu não renovar o contrato. O desespero tomou conta de mim. Como poderíamos continuar nosso trabalho sem um lugar para nos reunir? O golpe foi duro, e o peso da responsabilidade caiu sobre meus ombros. A dúvida começou a se espalhar como uma erva daninha em minha mente.
E se tudo aquilo que estávamos construindo se desmoronasse? O medo de falhar, de ver aquele espaço sagrado se transformar em mais uma lembrança perdida, me consumia. Comecei a questionar minha capacidade de lutar, de ser uma voz para aquelas mulheres que dependiam de mim. A pressão financeira, que já era opressiva, se intensificou. O aluguel do meu apartamento estava atrasado e eu mal conseguia garantir o básico para a minha subsistência. Meus dias eram marcados por uma luta constante entre a necessidade de escrever e a urgência de encontrar uma solução para a crise que se avizinhava. Ana percebeu minha inquietação e tentou me apoiar, mas a situação começou a criar fissuras em nossa amizade. Ela, tão cheia de esperança, estava determinada a encontrar uma solução para o espaço, enquanto eu me sentia cada vez mais impotente. Numa tarde, em meio a uma discussão acalorada sobre como poderíamos contornar a situação, as palavras que saíram da minha boca feriram Ana. Você não entende, Ana. Não é só uma questão de vontade. Eu não tenho como lutar mais. Estou exausta. O olhar dela, antes cheio de compreensão, se tornou um reflexo de desapontamento. Eu havia cruzado uma linha e a culpa se instalou em meu coração. As reuniões tornaram-se tensas e o círculo que antes era de apoio agora parecia um campo de batalha. E, em meio a esse conflito, uma nova reviravolta surgiu. Durante uma dessas reuniões, um grupo de homens da comunidade, que se opunham abertamente ao nosso trabalho, decidiu se manifestar. Eles não estavam dispostos a aceitar que mulheres se reunissem para discutir seus direitos. O clima esquentou, e a hostilidade que antes era sussurrada agora se tornou gritos e insultos. O medo me paralisou, enquanto Ana tentava, com toda a sua força, apaziguar a situação. Mas aquele confronto não era apenas sobre nós. Era um reflexo de uma luta maior, uma batalha contra um sistema que se alimentava do medo e da opressão. Naquela noite, não consegui dormir. As imagens da reunião se repetiam em minha mente como um pesadelo sem fim. O que eu realmente estava fazendo? Eu estava tão focada em minhas próprias inseguranças que havia perdido de vista a luta que travávamos juntas. O que eu pensava que era coragem se desfez em um turbilhão de incertezas. Meus sonhos de empoderamento pareciam distantes, e a ideia de desistir começou a parecer tentadora. O que eu poderia fazer diante de tanta resistência? E no fundo sentia que talvez eu não fosse feita para essa batalha. O impacto emocional dos novos desafios começou a se manifestar fisicamente. A ansiedade me consumia e os sintomas eram inegáveis. Eu não conseguia comer, e a falta de sono começou a me deixar esgotada. As palavras que eu tentava colocar no papel se tornaram um eco distante, e a escrita, que antes era minha salvação, agora me parecia uma tarefa insuportável. A pressão se acumulava e a ideia de falhar me aterrorizava. O que aconteceria se eu não conseguisse entregar meu manuscrito? E se eu deixasse de lado todas as minhas promessas, não apenas para mim, mas para todas aquelas mulheres que olhavam para mim em busca de esperança? Foi então que decidi confrontar Lucas novamente. A necessidade de fechar aquele ciclo se tornou uma urgência. Eu precisava entender por que ele havia me traído, o que o levou a quebrar a confiança que construímos. O encontro foi marcado em um lugar neutro, longe das memórias que compartilhamos. Quando o vi, a sensação de traição ainda estava fresca em meu coração. Lucas parecia diferente, mas a dor que ele causou não havia se dissipado. Por que você fez isso, Lucas? O que estava em jogo para você? Perguntei, a voz embargada. Ele hesitou, mas suas palavras foram como um punhal em minha ferida. Eu estava perdido, Clara. Eu não sabia o que queria. A conversa foi um misto de desabafo e autoanálise, mas não trouxe as respostas que eu esperava. O que eu realmente precisava era de encerramento, e ao sair daquela conversa, percebi que havia deixado uma parte de mim para trás. O que me restava era seguir em frente, mesmo que isso significasse deixar Lucas e suas promessas quebradas no passado. Com o coração pesado, voltei para casa. Não havia como escapar das dificuldades que se acumulavam ao meu redor. O despejo do espaço, as tensões com Ana, a pressão financeira e a traição de Lucas formavam um emaranhado de desafios. Mas, de alguma forma,
A dor que eu carregava começou a se transformar em determinação. Eu não poderia permitir que tudo isso me derrotasse. Decidi que era hora de agir. Conversei com Ana e, apesar das nossas diferenças, estabelecemos um novo compromisso. Precisávamos buscar um novo espaço e, juntas, decidimos arrecadar fundos para garantir que nossas oficinas continuassem. A resistência externa apenas nos uniu mais. A ideia de criar um evento comunitário para angariar recursos surgiu e, para minha surpresa, Ana estava animada. As mulheres da comunidade se juntaram a nós em um esforço coletivo e a energia que emanava daquelas reuniões era contagiante. A partir daquele momento, a vida começou a se transformar novamente. A cada passo que dávamos, a união entre nós se tornava mais forte e a ideia de que poderíamos mudar a nossa realidade parecia mais palpável. As histórias que contávamos nas oficinas começaram a ecoar em vozes mais altas. E o medo, que antes dominava meu coração, começou a se dissipar. Mas ainda havia uma sombra pairando sobre mim. A traição de Lucas ainda me perseguia, e eu sabia que precisaria confrontar essa dor de maneira mais profunda. Aquela jornada de autoconhecimento e empoderamento não seria fácil. Eu estava ciente de que enfrentaria mais desafios, mas a determinação de lutar por mim e pelas outras mulheres me dava forças. E conforme as semanas passavam, percebi que o que realmente importava era não desistir, mesmo quando tudo parecia desmoronar. A amizade com Ana, apesar das dificuldades, se tornava um pilar em minha vida. A luta pela igualdade e pela justiça social se tornava uma extensão de quem eu era, e eu estava disposta a enfrentar as tempestades que viriam, uma palavra de cada vez. A vida, afinal, era uma história em construção, e eu estava decidida a escrever um novo capítulo. Enquanto me afundava em uma rotina de reuniões frenéticas e tentativas de arrecadar fundos, uma nova reviravolta surgiu. Uma oportunidade que parecia ter sido enviada para testar a força de nossa união. Recebi um e-mail inesperado de um grupo de ativistas que haviam ouvido falar sobre nosso trabalho. Eles estavam organizando uma conferência sobre empoderamento feminino e queriam que eu fosse uma das palestrantes. A princípio, a ideia me deixou em estado de choque. Eu? Falar em uma conferência? A insegurança voltou a me assolar, como uma sombra persistente que não me deixava em paz. O que eu poderia ensinar a tantas mulheres que já enfrentaram desafios imensos? No entanto, assim que a primeira onda de dúvida se dissipou, algo diferente começou a surgir dentro de mim. Lembrei-me de todas as mulheres que haviam compartilhado suas histórias nas nossas oficinas. Elas eram exemplos de resiliência e força, e eu não poderia deixar que meus medos me impedissem de representar essa luta. Um novo propósito começou a se formar, e a ideia de que eu poderia ser uma voz para aquelas que não conseguiam se fazer ouvir se tornou um combustível poderoso. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando decidi levar Ana comigo. Precisávamos nos unir novamente, não apenas como amigas, mas como aliadas nessa jornada. A proposta de subir ao palco juntas trouxe um novo ânimo para a nossa amizade, que havia sido abalada pelas tensões recentes. Em nossas conversas sobre o que iríamos apresentar, começamos a redescobrir a força da nossa parceria. A ideia de compartilhar nossas experiências, de falar sobre as dificuldades que homens e mulheres da comunidade enfrentavam, começou a parecer não apenas viável, mas necessária. No entanto, à medida que nos preparávamos para a conferência, a ansiedade começou a tomar conta de mim novamente. A noite anterior ao evento, não consegui dormir. Meu coração acelerava. A cada pensamento sobre o que poderia dar errado. O público poderia não se interessar. Eu poderia esquecer minhas falas. Ou pior, poderia ser alvo de críticas. Em meio a essas reflexões, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Ana, cheia de encorajamento. Lembre-se de que estamos juntas nessa. O que importa é a mensagem que queremos passar. Vamos mostrar a força que temos. Aquelas palavras se tornaram um mantra em minha mente. Na manhã da conferência, o ambiente estava vibrante. O auditório estava cheio e a energia era palpável. Quando chegou a nossa vez de falar, eu hesitei por um instante, mas o olhar determinado de Ana ao meu lado me deu a coragem que eu precisava. Assim que começamos a compartilhar nossas histórias, algo mágico aconteceu. As palavras fluíam.
e eu sentia que cada frase que saía da minha boca era uma forma de libertação, não apenas para mim, mas para todas aquelas mulheres que estavam ouvindo. Ao final da nossa apresentação, recebemos aplausos calorosos, e o sentimento de euforia que me dominou era indescritível. Eu percebi que havia encontrado uma nova voz dentro de mim, uma força que eu não sabia que possuía. O que antes parecia um fardo, agora se transformava em uma oportunidade de inspirar e empoderar outras mulheres. Aquela conferência não foi apenas um evento, foi um divisor de águas. Com o sucesso da nossa apresentação, novas portas começaram a se abrir. Fomos convidadas para participar de outras conferências e a comunidade começou a se mobilizar em torno de nossas oficinas. As tensões que antes dominavam nossa amizade começaram a se dissipar, e Ana e eu começamos a trabalhar juntas de uma forma renovada. A crise do espaço e o despejo iminente ainda eram preocupações, mas agora havia um senso de urgência e determinação para encontrar uma solução. A nova energia que emanava de nós se traduziu em um aumento na participação nas oficinas. As mulheres começaram a se sentir mais confortáveis para compartilhar suas histórias. E a dinâmica do grupo se transformou em um espaço de verdadeira solidariedade. O medo que antes me paralisava agora se transformara em uma força motriz. Eu estava determinada a lutar por nós, por nossa comunidade e por todas as vozes que precisavam ser ouvidas. Com o passar das semanas, a ideia de um evento comunitário tomou forma e, com o apoio de todos, conseguimos arrecadar o dinheiro necessário para garantir um novo espaço. A sensação de conquista era palpável, e a ideia de que não estávamos sozinhas nessa batalha se tornou um mantra comum entre todas nós. Cada mulher que se juntava a nós trazia consigo uma nova perspectiva, um novo sonho, e a esperança de que juntas poderíamos mudar o curso das nossas vidas. Ao olhar para trás, percebi que aquela conferência havia sido mais do que um evento. Havia sido a centelha que reacendeu a chama da determinação dentro de mim. O medo e a insegurança que antes me dominavam, agora eram lembranças distantes, substituídas por uma confiança renovada. O que antes parecia um desfecho trágico, agora se transformava em um novo começo. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir, determinada a escrever um futuro onde a luta pela igualdade e empoderamento feminino fosse uma prioridade não apenas para mim, mas para todas as mulheres da nossa comunidade. A história que eu estava escrevendo agora tinha um novo capítulo e estava apenas começando. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto me preparava para o evento comunitário que havia sonhado e planejado com tanto carinho. A energia no ar era eletrizante, mas, ao mesmo tempo, uma sombra de preocupação me seguia. A poucos dias do nosso grande encontro, recebemos uma notícia devastadora. O espaço que havíamos reservado para a conferência fora cancelado. O motivo? Uma nova política do governo que priorizava eventos comerciais em detrimento de iniciativas sociais. Um golpe que parecia estar direcionado a nós, como se tudo que havíamos construído estivesse prestes a desmoronar. A frustração e o desespero ameaçavam me consumir. Reuni minha equipe de apoio e, ao olhar para os rostos conhecidos, vi a preocupação refletida em cada um deles. Ana estava ao meu lado. Seu olhar determinado me lembrava de quem éramos e do que estávamos lutando. Mas mesmo assim, a pressão era imensa. O que faríamos agora? Como conseguiríamos manter a chama acesa? A ansiedade crescia enquanto as vozes ao meu redor se tornavam um eco distante. Fui tomada por uma paralisante dúvida. E se tudo isso não fosse o suficiente? E se falhássemos? Foi nesse momento de crise que lembrei das palavras de Ana na noite anterior à conferência anterior. O que importa é a mensagem que queremos passar. Era hora de aplicar tudo o que havíamos aprendido. Olhei nos olhos de cada um deles e, antes que pudesse hesitar, falei com firmeza. Nós não vamos deixar que isso nos derrube. Vamos encontrar uma nova forma de nos reunir. As vozes que estamos construindo não podem ser silenciadas. A determinação nas palavras me deu um novo impulso. Com a ajuda da equipe, começamos a ligar para todos os espaços disponíveis na cidade. A cada recusa, a cada porta fechada, eu me sentia mais frustrada, mas também mais resoluta. Não podíamos desistir. O que tínhamos a perder era muito maior do que um simples espaço físico. Era a nossa luta.
Era a voz das mulheres que precisavam ser ouvidas. Finalmente, após horas de tentativas, encontramos um pequeno centro cultural que estava disposto a nos acolher. Não era o local ideal. As instalações eram básicas e o um espaço limitado. Mas era o que tínhamos. A confirmação da reserva foi como um alívio, mas a pressão só aumentou. Precisávamos de mais apoio, mais mulheres engajadas, mais vozes. Nos dias seguintes, enquanto organizávamos tudo, Ana e eu trabalhamos lado a lado, nossa amizade se fortalecendo a cada desafio que superávamos. Ela se tornou minha âncora e, juntos, conseguimos mobilizar mais mulheres para se juntarem a nós. Vimos a comunidade se unir de uma maneira que nunca havíamos imaginado, e isso nos deu uma nova esperança. No dia do evento, a tensão estava no auge, o espaço estava lotado e a energia era palpável. O nervosismo me consumia, mas assim que começamos, algo mágico aconteceu novamente. Ao compartilharmos nossas histórias, a conexão com o público se tornou intensa. Uma mulher se levantou e começou a falar sobre suas próprias experiências de lutas e conquistas. Logo, outras a seguiram, e o que começou como um evento se transformou em um verdadeiro movimento de empoderamento. Quando a plateia começou a aplaudir e gritar palavras de encorajamento, senti algo dentro de mim se acender. Era como se todas as inseguranças e medos que eu havia carregado tivessem sido transformados em força. A conexão com aquelas mulheres, a solidariedade que emanava do público, me fez perceber que estávamos todas juntas nessa luta. O ápice emocional chegou quando uma mulher, que havia sido uma das primeiras a se levantar, veio até nós após o evento. Com lágrimas nos olhos, ela nos agradeceu por termos dado voz a tantas mulheres que se sentiam invisíveis. Aquela interação foi um golpe de realidade que me fez entender o impacto do que havíamos criado. A luta não era só nossa, era de todas nós. No final do dia, o que parecia ser um evento que poderia ter desmoronado em um desastre, se transformou em uma celebração de força e união. Olhei para Ana, e a expressão em seu rosto dizia tudo. Havíamos superado não apenas um obstáculo logístico, mas também uma barreira emocional que nos impedia de acreditar totalmente em nosso potencial. Aquele dia não foi apenas um marco para a nossa comunidade, mas um divisor de águas em minha vida. A confiança que ganhei ao enfrentar esse desafio, ao lado de tantas mulheres extraordinárias, selou a certeza de que juntas éramos mais fortes. O medo que antes me paralisava agora se tornava uma lembrança distante, e eu estava pronta para continuar a lutar por todas as vozes que precisavam ser ouvidas. A partir daquele momento, percebi que nossa jornada estava apenas começando. A luta pela igualdade e pelo empoderamento feminino era um caminho longo e árduo, mas, com cada passo que dávamos, estávamos moldando não apenas nosso futuro, mas o futuro de muitas outras mulheres. A história que começamos a escrever juntas estava começando a ganhar vida, e eu estava determinada a continuar essa narrativa de transformação, coragem e união. Ao final do evento, enquanto as últimas pessoas deixavam o pequeno centro cultural, uma onda de satisfação e alívio me envolveu. O que poderia ter sido um fracasso se transformou em um momento de triunfo. Ao olhar em volta, vi rostos iluminados, mulheres que antes pareciam desanimadas, agora exalando confiança e esperança. O que mais me tocou foi perceber que não éramos apenas um grupo de mulheres unidas por um evento. Éramos uma comunidade vibrante, pronta para se apoiar mutuamente em nossas lutas. Ana estava ao meu lado e, sem precisar de palavras, nós dois sabemos que algo havia mudado em nós. O desafio que enfrentamos não só fortaleceu nossa amizade, mas também nos fez perceber a importância de estarmos juntas nessa jornada. A conexão que criamos foi além do profissional. Era um laço emocional que nos unia em uma missão maior. Ao olharmos nos olhos uma da outra, soubemos que tudo o que havíamos passado havia valido a pena. Nos dias que se seguiram, a repercussão do evento ecoou por toda a comunidade. As redes sociais estavam repletas de postagens e mensagens de apoio. Mulheres começaram a se unir em novos grupos, compartilhando suas histórias e experiências de vida. O evento havia acendido uma chama que não poderia mais ser apagada. Eu sabia que estávamos criando um movimento, um espaço seguro onde a voz de cada uma importava.
Refletindo sobre tudo isso, percebi que a verdadeira força não estava apenas em mim, mas em todas nós. Aprendi que o que muitas vezes nos impede de agir é o medo do fracasso e do desconhecido. Naquele dia, não apenas enfrentei meus medos, mas também os transformei em algo positivo. O sentimento de impotência que me acompanhava antes foi substituído por uma confiança renovada. A partir daquele momento, eu não poderia mais ignorar meu papel como líder e defensora das vozes femininas. As histórias que ouvimos durante o evento permaneceram comigo. Cada relato de superação e resiliência ecoava em minha mente, inspirando-me a continuar. Uma das mulheres que se apresentou durante o evento, Clara, tornou-se uma amiga próxima. Ela havia enfrentado uma batalha pessoal dura e, ao compartilhá-la, ajudou outras a se sentirem menos sozinhas. Juntas, decidimos iniciar um grupo de apoio que se encontraria semanalmente, onde poderíamos discutir não apenas nossas lutas, mas também nossas vitórias. Clara trouxe uma nova perspectiva e uma energia contagiante que me motivava a seguir em frente. Com o apoio de Ana e Clara, decidimos expandir o projeto. Organizamos workshops e palestras sobre empoderamento feminino, saúde mental e direitos das mulheres. A participação da comunidade superou nossas expectativas. O pequeno centro cultural se tornou um ponto de encontro, um espaço de aprendizado e crescimento. Cada evento era uma nova oportunidade de fortalecer laços e encorajar ainda mais mulheres a se juntarem a nós. Ao olhar para trás, percebo que o que antes parecia um obstáculo intransponível se tornou a fundação do que estamos construindo. A luta pela igualdade e pelo empoderamento feminino é longa e cheia de desafios, mas não estamos mais sozinhas. A cada encontro, a cada nova voz que se levanta, sinto que estamos moldando um futuro mais inclusivo e justo. Sentada em um dos encontros, após o evento com Ana e Clara ao meu lado, uma onda de gratidão me invadiu. Lembrei-me de como tudo começou e de quão vulnerável me sentia antes de tomarmos a decisão de seguir em frente, não importa o que acontecesse. Agora, nossa comunidade estava mais forte e unida do que nunca. Esse sentimento de solidariedade e apoio mútuo era algo que eu nunca havia experimentado antes. A transformação que vivi foi profunda. Eu não era mais a mesma mulher que hesitava e duvidava de seu valor. Agora, eu era uma defensora, uma voz que ecoava entre tantas outras. A jornada ainda estava apenas começando, mas eu estava pronta para seguir em frente, determinada a fazer a diferença. O que aprendi ao longo desse caminho é que a verdadeira força vem da união e da solidariedade. Cada pequena ação pode ter um impacto significativo, e ao nos unirmos, somos capazes de transformar não apenas nossas vidas, mas também a vida de outras mulheres. Enquanto olhava para o futuro, percebi que havia um novo caminho diante de mim. Eu não apenas queria continuar a lutar por direitos e igualdade, eu queria inspirar outras mulheres a fazer o mesmo. E assim, decidi que seria minha missão expandir essa rede de apoio, criar mais oportunidades para que vozes femininas fossem ouvidas e, principalmente, incentivar cada mulher a reconhecer seu valor e seu potencial. Nosso movimento estava crescendo e eu sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. A luta pela igualdade de gênero e pela inclusão social exigiria um esforço constante. Mas agora eu tinha a certeza de que não estava sozinha. Com Ana, Clara e tantas outras ao meu lado, estávamos prontas para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresentasse. Eu olhei para o horizonte e sorri, sabendo que havia encontrado meu propósito. O que começou como um sonho de reunir mulheres para compartilhar suas histórias e experiências se transformou em uma jornada de empoderamento e transformação. E agora, mais do que nunca, eu estava pronta para caminhar por esse novo caminho, determinada a fazer a diferença e a inspirar outras a fazerem o mesmo. O que você viu aqui hoje é apenas o começo. Cada uma de nós tem a capacidade de inspirar e transformar vidas, mesmo diante das adversidades. Agora quero ouvir de você. Como essa jornada tocou seu coração? Você já passou por algo semelhante? Deixe seu comentário abaixo e vamos compartilhar histórias que podem inspirar outras pessoas. E se você gostou desta mensagem e acredita que pode fazer a diferença na vida de alguém, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com quem precisa ouvir isso hoje. Por fim, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando
Mais histórias como essa. Sua participação é o que torna esse espaço tão especial.